Prosseguindo na história da Igreja 2, estamos na lição 1. Vamos agora ao item 13 do material didático. Efraim. Bom, revendo a sequência que nós temos visto até agora, os pastores e bispos fiéis a Deus, eles serão muito reduzidos. Por quê? Serão mortos. Ou então viverão por 10 anos nas catacumbas, e quando voltarem, eles, vamos dizer, estão sem espaço, porque eles vão começar nas reuniões de obreiro, vou chamar assim, que Constantino acabava sentando-se como aquele que deveria decidir algumas coisas, né? Ele queria o seguinte, ele queria harmonia, diz a história. Então, por que vocês estão discutindo esse tema? Lembram-se de Ario, né, que vai ter alguns bispos defendendo que Deus morreu na cruz, e Ario vai defender que Deus morreu, mas ele era um Deus menor, Jesus Cristo era um Deus menor. E nessa reunião nós veremos que vai surgir uma briga, e Constantino falou, se vocês não chegarem num consenso, eu vou começar a exilar, vou prender, aí até aqueles que discordavam começaram a concordar, vamos chegar num veredito para poder acabar o problema. Ario vai ser um que não vai aceitar, mas muitos vão aceitar. Ok? Então, os cristãos verdadeiros, eles serão difíceis de nós acharmos a partir de agora. Mas um dos que nós encontramos, além daquele Pedro de Alexandria, né, parece ser esse Efraim. Nós percebemos pela doutrina. Por quê? Dos bispos traditores, eu falei para vocês, é Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, ele vai ser o que vai dar início a uma das maiores heresias, que até hoje a Igreja Católica e as igrejas protestantes pregam. Se você pegar aí no YouTube ensino das igrejas protestantes sobre o milênio, que é um tema que nós vamos estudar agora no livro de Ezequiel, vocês vão encontrar coisas absurdas, né? Porque eles pregam que Jesus Cristo não volta para implantar, não vai haver volta de Jesus para arrebatar a igreja e implantar um reino aqui na terra. Não, eles acreditam que quem tem a missão de implantar a igreja na terra são os católicos, no caso agora os protestantes, católicos e protestantes, né? Bom, quem foi que deu início a essa heresia? Foi Eusébio de Cesareia. Nós encontramos Eusébio de Cesareia no seu livro História Eclesiástica, que foi publicado pela CPAD, ele criticando os pastores, como Pápias, nós estudamos no livro 1, né, que conviveu com o apóstolo João e ensinava que Jesus voltaria para implantar um reino milenial aqui na terra, que duraria 1000 anos, e que Jesus iria reinar sobre Israel, que esse era a interpretação do capítulo 20 de Apocalipse. Eusébio de Cesareia criticou essa interpretação, disse que Pápias entendeu mal o que João teria lhe explicado, e na verdade começou a defender que a igreja que estava sendo iniciada por Constantino era a igreja que tinha a missão de implantar o reino de Deus na terra. E isso vai prosseguir pela história da igreja, ok? E diversos papas vão também dizer, né? Não, nós estamos implantando o reino de Deus aqui na terra. Você já deve ter ouvido falar, pode pesquisar na internet, que Adolf Hitler disse que iria implantar um reino de 1000 anos, o terceiro Reich. De onde Adolf Hitler tirou isso? Porque a Igreja Católica, baseada no texto de Eusébio de Cesareia, dizia que ela estava implantando o milênio do Apocalipse, o reino que iria durar 1000 anos, tá ok? E ali próximo do ano 800, a Igreja Católica deu, um dos papas, né, iniciou com a Alemanha, ok? Um reino que eles falassem, não, esse aqui é o milênio, todo papa dizia, nós estamos começando o milênio. E depois teve uma segunda tentativa e Hitler falou, olha, nós vamos implantar o terceiro reino, o terceiro Reich. Esse reino vai durar 1000 anos. O reino de inspiração de Adolf Hitler
ele tem como fundamento Eusébio de Cesareia, ele tem como fundamento a Igreja Católica. Adolf Hitler, ele tinha uma fundamentação religiosa herética. Quando ele começou a incendiar as sinagogas dos judeus, e que os protestantes na Alemanha, a Alemanha é protestante, né, começaram a criticar ele, ele falou assim: não entendo o que vocês estão me criticando. Lutero escreveu uma obra, está aqui a obra dele, ó, dos judeus e suas mentiras, que Lutero falou para nós incendiarmos, destruirmos as sinagogas e matarmos os judeus. Por que vocês estão me criticando? Então, voltando ao tema aqui de Efraim, por que eu estou colocando esse ponto? Porque Efraim, ele vai ensinar exatamente o ponto de vista que nós das Assembleias de Deus ensinamos, ok? Que haverá um reino de Deus aqui na Terra, isso é chamado de dispensacionalismo. Então ele defende que haveria um período de tribulação e depois o reino de Deus. Então, quando nós estudamos escatologia, estudamos o milênio, né, uma das pessoas que nós estudamos é Efraim. Okay? Esse cristão pouco conhecido. E por que pouco conhecido? Porque ele provavelmente está entre os cristãos que fugiram para as montanhas, fugiram para as catacumbas, e lá ele foi viver. Então, depois que termina a perseguição, também não se encontra nada de Efraim. Ok? Bom, item 13, Efraim, o comentário diz 306 da era cristã, sempre lembrando que essas datas são aproximadas, né? Mas o importante vai ser o texto que nós vamos ver aqui, do que Efraim vai falar. E prossegue. Próximo do terceiro ou quarto século da era cristã, viveu um homem que se identifica como Efraim. Alguns historiadores colocam o livro como obra do ano 306 da era cristã. Se esta data for a verdadeira, ele viveu antes do estabelecimento da Igreja Católica, que perverterá, a partir do ano 312, a doutrina da volta de Jesus e do reino terrestre sobre Israel. A Igreja Católica vai perverter. Então, eu coloco uma citação aí do livro que eu recomendo a vocês, para estudo de escatologia também, de LaHaye, Tim LaHaye. Ele escreveu, publicado pela CPAD, Enciclopédia Popular da Profecia Bíblica, ok? E agora de 2010. Na página 89, ele comenta: todos os santos e eleitos de Deus serão reunidos antes da tribulação que está por vir, e serão levados ao Senhor, para que em nenhum momento possam ver a confusão que domina o mundo por causa dos nossos pecados. Ou seja, este texto dessa obra de Efraim, ela é um dos primeiros textos a defender o arrebatamento pré-tribulacionista, ok? Que a Assembleia de Deus defende, ok? Um arrebatamento pré-tribulacionista, que ele chama aqui de tribulação, ou seja, irão encontrar-se com o Senhor para que não veja a confusão que vai dominar o mundo, ok? Então esse texto ele é muito usado na escatologia, exatamente para nós falarmos que o pré-tribulacionismo não é uma teoria que nasceu há 200 anos, como os católicos e protestantes dizem. Isso não é verdade. O negócio é que, a partir desse período, quando a Igreja Católica for organizada, a Igreja Cristã não vai mais ter paz. Ela vai ser perseguida constantemente pela Igreja Católica. A Igreja Cristã só volta a ter paz no ano 1800, quando católicos e protestantes não podem mais nos perseguir. Tudo por conta do batismo de recém-nascido. Porque essa igreja que está sendo organizada por Constantino, esses bispos traditores, o batismo de recém-nascido, que já era comum na igreja de Roma, ele vai ser efetivado, e as igrejas que discordarem, elas serão perseguidas e serão mortas sumariamente, ok? E diz a história que ali pelo ano 1200, a Igreja Católica diz que conseguiu exterminar essas igrejas nos anos 600, 700.
Mas lá no ano 1200, nós veremos mais à frente, a Igreja Católica encontra essa igreja vivendo escondida em montanhas da França, e ela cria a Inquisição para matar essa igreja. Então não é verdade quando dizem, ok, que o pentecostalismo não existia. O pentecostalismo estava fugindo da Igreja Católica, que será uma perseguição pior do que a do Império Romano. Nós veremos que cerca de 30 anos depois, quando nós chegarmos no ponto agora que terminar a perseguição, 30 anos depois, a história já conta campos de extermínio criados pela Igreja Católica para matar evangélicos, que eles chamavam de anabatistas ou donatistas, matar católicos arianos e matar pagãos que desobedeciam a ordem de não sacrificar mais aos ídolos. Ok? Vai ser um período terrível. Bom, desse período também da história, eu falei como surge o cânon sagrado da Bíblia. É desse período também que vocês estudam o que é chamado de um código sináitico, ok? A formação, o cânon sagrado mais antigo que existe, ok?